Bom, gente, há dois tipos de documentos no SEI. O documento interno e o documento externo. O interno são aqueles criados dentro do próprio SEI. O SEI ele tem um editor de textos, aonde você pode digitar, criar ali dentro o documento que você quiser. Esse editor de textos, nós vamos ter uma videoaula só para trabalhar com ele. Vocês vão perceber que ele é uma ferramenta muito boa, capaz a gente produzir aí documentos como a gente está acostumado lá no Word. E a gente vai sempre optar pelo editor de textos do SEI. Até porque ele vai trazer algumas novidades para a gente aí, como textos padronizados, modelo de documentos padronizados. No decorrer do curso, vocês vão perceber que é sempre muito mais fácil e melhor para a gente, mais rápido, inclusive, a gente utilizar a ferramenta de documento interno. Criar portarias, memorandos, ofícios, tudo dentro do SEI, ok? Isso é o documento interno. O documento externo, o nome já está dizendo, são aqueles que são gerados fora do SEI. Ou seja, nós não utilizamos o editor de documentos do SEI para criar aquele documento. Exemplos de documentos externos. O mais típico, gente, é o documento digitalizado. É aquele documento físico que você precisou fazer uma cópia eletrônica, certo? Mas existem também outros documentos externos, que são aqueles natos digitais, que já nascem digitais, como, por exemplo, uma planilha do Excel. Você já fez lá dentro do seu computador um documento em Excel, ou uma portaria, ou um ofício, ou um memorando dentro do Word. Você vai poder converter esse documento em PDF e trazer ele para dentro do SEI, certo? Mas nós vamos conversar isso no momento oportuno também. Bom, gente, a tarefa de incluir um documento ela é muito parecida com a tarefa de criar um processo. Você vai utilizar esse ícone aqui, que é o primeiro que nós vamos utilizar aí dos ícones de tarefa, que é incluir um documento. Ele vai pedir para você escolher o tipo de documento, da mesma forma como você fez um processo. Ao abrir um processo, você tem que dizer para o SEI qual o tipo de processo que você quer abrir. Na hora que você vai gerar um documento, o SEI também te pergunta que documento que você quer criar. É um memorando? É um acórdão? É uma portaria? É um ofício? Enfim, você tem que dizer para o SEI. Ao selecionar o tipo de documento, ele vai abrir a capa desse documento, que também é muito parecida com a capa do processo. Você vai preencher os dados aqui da capa e clicar em confirmar dados. Lá no ambiente de treinamento, eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa capa. E aí, ele abre aqui a tela de documentos. No caso, eu escolhi um tipo de documento despacho. Ele abre um texto aqui já pré-formatado para mim, que eu posso alterar do jeito que eu quiser. Aqui vai aparecer o número do documento e aqui em cima a barra de tarefas. Essa é a tela do editor de texto do SEI. Ele vai ter uma área que já é padronizada, uma área não editável, e uma área branca aqui embaixo que é editável. Depois que eu editar esse texto, basta eu clicar aqui no botão salvar e eu posso fechar o documento. E aí o documento fica pronto, fica completo. Vamos treinar isso lá no nosso ambiente agora? Eu estou aqui no meu processo, gente, vou abrir o processo, vou utilizar esse ícone aqui, ó, é o ícone de incluir documento. Basta dar um clique. Eu vou escolher o tipo de documento. Como eu já fiz alguns testes antes, ele já aparece as opções aqui para mim. Mas se eu quero ver todos, ó, eu clico aqui nesse sinalzinho de mais e ele aparece para mim aqui todos os tipos de documentos possíveis no SEI, certo? No caso, eu quero um despacho. Despacho decisório, um despacho da AGU? Não, eu quero um despacho comum. Ao clicar, ele abre a tela, muito parecida com aquela que a gente já fez, para processo. No caso aqui, ó, eu posso optar por um documento de modelo padrão. Imagine que você sempre precisa fazer um determinado despacho igual para diversos processos. Você pode criar um modelo aqui padrão. Você dá um clique e ele já vai gerar para a gente ali o modelo padrão. Você pode optar, ao invés de criar um modelo de um documento inteiro pronto, você pode clicar aqui e escolher apenas um texto padrão, um pedaço de texto. Às vezes aquele parágrafo que você sempre utiliza, você pode utilizar aqui também. Nós vamos estudar melhor sobre isso em outras videoaulas.
No caso aqui, eu quero texto inicial nenhum. A descrição, despacho, teste. No caso de interessado, se eu já coloquei o meu nome como interessado no processo, obviamente, eu sou uma pessoa também interessada nesse documento, certo? Então, o SEI já preenche automaticamente. Mas se por acaso você quiser retirar o nome, você pode marcar aqui e excluir, ok? Basta clicar nesse X vermelho aqui e remover o interessado. A classificação por assunto. Não precisa ser feita a classificação de documento, gente. Por quê? Porque o documento que está inserido no processo, ele vai ter a mesma temporalidade que foi atribuída ao processo. Nós vamos conversar sobre isso numa aula especial ainda. Então, por enquanto, pode deixar em branco. Observações, preenchimento livre, e eu vou colocar como documento público. Confirmar. E ele abre para mim aqui o editor de textos do SEI. Essa parte cinza, ela já é pré-formatada pelo SEI. Tá? Nós ainda vamos padronizar na UFJF cada tipo de documento. Por enquanto, está desse jeito aqui. Essa parte de baixo é o lugar que você pode digitar. No caso aqui, a gente abriu um processo para apresentação de certificado de capacitação, não é mesmo? Então, vamos criar um despacho encaminhando esse certificado para a PROGEP. Na verdade, nem seria aqui um despacho, teria que ser um memorando ou um requerimento, mas esse tipo de documento ainda não existe aí formatado no SEI. Então, eu optei por um despacho, mas como é ambiente de treinamento aqui, esse modelinho aí vai servir para a gente. Então, eu vou encaminhar esse meu certificado para a Pró-Reitora de Recursos Humanos. Então, eu vou escrever um texto padrão aqui para isso. Podem escrever o que vocês quiserem aí, tá? Olha aí, pessoal, eu escrevi um texto aqui, ó. Prezada Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, encaminho em anexo meu certificado de conclusão do curso SEI para que conste na minha pasta de assentamento funcional. Vocês podem digitar aí o que vocês quiserem. Vocês podem estar percebendo assim, Adriano, mas não é assim que a gente encaminha um processo, um certificado lá para a PROGEP. Bom, gente, nós estamos aqui no ambiente de teste. E como cada processo vai funcionar, isso vai depender do nosso mapeamento de processos, ok? Mais para frente nós vamos conversar sobre isso daí. Por enquanto, nós estamos treinando as ferramentas aqui, ok? Depois que eu digitei aqui, eu vou salvar esse documento. Ele está salvo. Quem quiser já explorar algumas ferramentas aqui do editor de textos, pode ficar à vontade, mas nós ainda teremos uma videoaula sobre esse editor, ok? Basta salvar e fechar. E o nosso documento apareceu aqui, ó. É um despacho da unidade SEI Capacita e o número desse documento. Esse número que aparece aqui na frente significa o número de documentos que já foi gerado pelo SEI, tá? Esse mesmo número, ó, ele aparece aqui embaixo, na identificação do documento, certo? Ele aparece aqui também, ó, no rodapé, o número do processo ao qual esse documento está gerado, e aparece aqui também, ó, foi criado por Adriano Dornelas, tá? Na data X e no horário X. Então tá pronto, gente. Esse aí é o nosso primeiro documento incluído aí no nosso processo. Como ele já está salvo, eu posso aqui, ó, voltar para a minha mesa de processos. O meu processo continua ali. Se eu quiser abrir novamente, ele abre. Se eu quiser consultar o meu processo, ele está aqui pronto para ser encaminhado. Só que eu não posso encaminhar esse processo sem anexar o meu certificado, não é mesmo? Então, a gente vai precisar anexar aqui nesse processo a cópia do nosso certificado. No caso, o certificado, eu não posso gerar ele aqui no editor de textos do SEI. Então, eu vou ter que pegar esse certificado fora do SEI. É o que a gente chama de documento externo. Perceberam a necessidade do documento externo? Como que eu crio um documento externo? Vamos voltar aqui no nosso manual, só para dar umas dicas para vocês. A inclusão de documento externo é muito parecida com o documento interno, tá? A gente vai utilizar o mesmo ícone de incluir documento,
Só que na hora de escolher o tipo, eu vou escolher o tipo externo. Ele vai abrir uma tela muito parecida com a tela anterior que a gente fez. Eu vou mostrar os detalhes dela no ambiente de treinamento, mas o mais importante é que vai aparecer aqui embaixo um seletor de arquivo, onde você vai procurar no seu computador o documento que você quer incluir aqui no SEI. Depois que você fizer isso, basta confirmar os dados. E aí o documento, ele vai aparecer aqui inserido na sua árvore de processo e ganhando um número especial também, ok? Bem simples. O que é importante dizer para vocês que nesse momento de treinamento, vocês estão habilitados a digitalizar documentos. Acontece que existe uma lei de digitalização de documentos no Brasil, que garante a força de documento original ao documento eletrônico. Isso gera algumas dificuldades para a gente. Se você digitaliza um documento e assina esse documento através de um certificado digital, a lei diz que esse documento digital passa a ter força de documento original. Então, você tem dois documentos originais: o documento físico, em papel, e o documento eletrônico. E isso gera alguns problemas, porque nem todas as unidades da UFJF têm pessoas com token para assinar esse documento. E mais ainda, nem todos os setores da UFJF têm máquinas de scanner. Então, a UFJF ela já está licitando alguns scanners para possivelmente a gente criar as chamadas ilhas de digitalização na UFJF. Essas ilhas elas vão servir para dar entrada em documentos físicos na UFJF. Toda vez que um determinado documento precisar ser digitalizado, você vai encaminhar esse documento para essa ilha de digitalização, que vai ter uma pessoa com um token especial para digitalizar e encaminhar esse documento para você. E como que ele vai encaminhar esse documento digitalizado? Ah, vai ser por e-mail? Não, vai ser pelo próprio SEI. Só que isso é assunto que nós vamos discutir lá na frente oficialmente com cada setor. Como isso vai funcionar ainda na UFJF, isso ainda depende de regulamentação. Nesse momento, o importante é vocês saberem como que funciona a ferramenta, porque pode ser que durante o processo de implantação, algumas unidades que tiveram um scanner e que tiver pouca demanda de digitalização de documentos, a gente pode habilitar essa função aí para vocês, certo? Aqui no manual fala sobre como consultar o histórico e eu vou mostrar isso para vocês lá no ambiente de treinamento. Vamos para lá? Bom, gente, como que eu incluo então o documento externo? Se eu estou encaminhando aqui o meu certificado, eu tenho que anexar ele aqui no processo. Como é que eu faço isso? Ah, cadê o meu ícone aqui de incluir documentos, Adriano? Eu não estou encontrando. A gente não está encontrando, olha, por quê? Porque eu estou aqui, ó, marcado na árvore de processos sobre o documento. Eu não posso incluir um documento dentro de um documento, certo? Então, para que apareça o ícone aqui de incluir documentos, ó, eu tenho que clicar aqui em cima, na base do processo. Aí sim, ó, aí o SEI está dizendo para mim, agora você pode incluir um documento, ok? Se eu clicar aqui embaixo, ó, só vão aparecer aqui as tarefas, os ícones de tarefas que eu posso fazer para esse único documento que está aqui no processo. Aqui em cima aparecem várias outras ferramentas. Então, basta eu clicar aqui, ó, incluir documento. Olha aqui, ó, ele sempre é o primeiro tipo de documento que aparece aqui nas opções de gerar documento. Basta eu clicar em externo e ele vai abrir a página aqui de informações. Qual o tipo de documento que eu estou escaneando, gente? Nesse caso aqui é um certificado. Vamos procurar aqui para ver se tem a opção de certificado. Aqui é a opção, ó, certificado. Qual a data de documento? Essa data também ela é polêmica. É a data do certificado ou é a data de inclusão do documento aqui no SEI? Isso vai depender de regulamentação ainda da equipe de implantação do SEI, ok? Por enquanto, vocês podem colocar a data que vocês quiserem aí. Esse campo aqui de número, nome na árvore, o que é isso? Imagine que você esteja aqui digitalizando
uma portaria. Então, você vai escolher aqui em cima portaria e aqui você vai colocar o número dessa portaria, se você quiser, tá? Esse campo aqui é para você completar o nome aqui de cima, ok? Ele vai aparecer aqui, ó, é o nome que vai aparecer aqui na árvore. Então, se eu colocar aqui certificado curso SEI, ele vai levar esse nome aqui na identificação do documento na árvore de processo, tá? Se vocês não quiserem, pode deixar em branco. Aqui é o mais importante, ó, o formato desse documento. Se você clicar aqui nesse sinalzinho de interrogação, ele vai dizer para você o que é documento nato digital e o que é documento digitalizado. Documento nato digital, gente, é aquele que nasceu no seu computador. É aquilo que eu disse para vocês, é um relatório, é um ofício, é um memorando, que você já fez aí no Word, que você já fez no Excel, você converteu em PDF e você vai anexar ele aqui no sistema. Basta você clicar na opção Nato Digital. Quando ele é digitalizado, significa que é um documento físico. E aí, na hora que você opta por isso, ele pede para você dizer qual que foi o tipo de conferência. Então, no caso aí, como é um certificado, eu digitalizei esse certificado aí na minha unidade. Ou então lá na chamada ilha de digitalização. Ok? Eu vou colocar digitalizado e vou dizer aqui que eu conferi com o documento original. Certo? O remetente, no caso aqui, é quem trouxe o documento para você. Quem que remeteu esse documento para você? Não é mesmo? Você pode completar aqui. No caso, eu vou deixar em branco. O interessado, obviamente, sou eu mesmo, então eu vou deixar aqui. A classificação, como eu disse, eu não preciso classificar esses documentos, pelo menos por enquanto, porque o código do documento ele vai seguir o mesmo código do processo. Ok? Vou deixar em branco. Observação, deixo em branco. O processo ele é público, tá? E eu vou selecionar aqui. No caso, eu vou selecionar um certificado que eu já gravei no meu computador. Eu vou deixar esse certificado lá na plataforma do curso. Vocês vão poder baixar esse certificado, é um arquivo em PDF. Vocês podem salvar na área de trabalho, no computador de vocês, para vocês poderem selecionar esse arquivo aqui, certo? Ó, eu vou na minha área de trabalho, eu salvei na minha área de trabalho. Olha aqui, ó, esse certificado aqui, ó, meu certificado. Clica em abrir e ele aparece aqui dentro, tá vendo? Ó, o SEI traz o certificado aqui. O SEI está programado para aceitar só documento em PDF, tá? Embora o SEI permita que a gente anexe aqui qualquer tipo de documento, inclusive documento em áudio, documento em vídeo, por enquanto nós estamos configurando o sistema só para aceitar PDF, para não ficar ocupando memória do sistema à toa aí, certo? Feito isso, basta confirmar. E olha aí, ó, o meu certificado aparece aqui para mim. E ele ganha uma numeração especial aqui em cima. Perceberam como é que vai alterando a árvore do processo? Então, à medida que o processo vai tramitando, os documentos serão inseridos aqui. Ó. Eu vou poder ter um único processo com dezenas de documentos aqui dentro. Ok? Isso aí é a criação de documentos internos e documentos externos. Se eu quiser saber como é que está o andamento do meu processo, ó, vou clicar aqui, consultar andamento. Olha aqui, mas apareceu apenas um único andamento? Tem mais coisas que eu fiz, eu incluí documento interno e documento externo, não foi? Basta você clicar aqui, ó, ver histórico completo. E olha aqui, tá vendo? Aparece tudo o que eu fiz no processo. Eu criei o processo, eu atribuí responsabilidade no processo, depois eu removi a atribuição de responsabilidade, depois eu atribuí novamente, depois eu criei um documento público, um despacho, e depois eu criei um documento externo também público, chamado Certificado Curso SEI, certo? Muito bom isso, né? Ou seja, nada passa desapercebido dentro do SEI. Tudo o que acontece dentro do SEI, a gente fica registrado aqui. Vamos voltar aqui para o processo, ó, basta eu clicar no processo, e agora o meu processo está pronto para ser encaminhado. Só que isso vai ser uma tarefa para a próxima videoaula. Eu vou voltar para a minha mesa virtual
e na próxima aula a gente continua esse trabalho. Bom estudo para todos!